Galera, tudo bem com vocês? Estamos aí aproveitando o clima de Copa para fazer uma questão, né, relacionada à taça. Evidentemente que é um exercício aí adaptado da FUVEST, mas galera, que jogão, hein? Que gol bonito. Espero que quando vocês estejam vendo esse vídeo a gente esteja comemorando pelo menos mais uma taça, né, o Hexa, quem sabe? Vamos lá, gente. O quilate do ouro é a razão entre a massa de ouro presente e a massa total da peça, multiplicada por 24. Por exemplo, uma amostra com 18 partes em massa de ouro e 6 partes em massa de outro, aqui é outro, faltou o T, outro metal ou liga metálica, é um ouro de 18 quilates. Assim, o objeto de ouro de 18 quilates tem 3 quartos de ouro e 1 quarto de outro metal em massa. Tá? O ouro é utilizado na confecção de muitos objetos, inclusive em premiações esportivas. A taça da Copa do Mundo de Futebol Masculino é um exemplo desses objetos. A FIFA declara que a taça da Copa do Mundo de Futebol Masculino é maciça, sem nenhuma parte oca, e sua massa é de pouco mais de 6 quilos. Acontece que, se a taça fosse mesmo de ouro e maciça, ela pesaria mais do que o informado. Tá? Por quê? Porque o ouro é mais denso, entendeu? Considere que a taça seja feita apenas com ouro de 18 quilates, cuja composição é de ouro de densidade 19,3 gramas centímetros cúbico e uma liga metálica de densidade 6,1 gramas centímetros cúbico, e que o volume da taça é similar a um cilindro reto com 6 centímetros de raio e 30 centímetros de altura, utilizando o π igual a 3, se a taça fosse maciça, sua massa teria um valor entre. Aí, galera, considere que as proporções em massa e volume sejam as mesmas. Galera, não dá para você dizer aqui o seguinte, que, por exemplo, 19 gramas de ouro vai ocupar o mesmo volume que 19 gramas, por exemplo, de prata, tá? Porque são metais de densidade diferentes. E a mesma coisa acontecia até como houve a pandemia, aquela relação entre álcool 70, se era em volume, quando você fazia a proporção em 70% em volume, você tinha uma massa menor. Me parece que agora corrigiram e agora é 70% em massa. Houve essa correção, tá? Porque a gente tem que levar em consideração a massa. Ou seja, o que acontece? Quando a gente estabelece a razão entre massa e volume, você deve sempre levar em consideração a densidade, né? Que é a quantidade de partícula distribuída no espaço de um determinado material. No caso aqui, a gente está trabalhando com o ouro. O ouro e um outro metal, ele não diz qual é. Então, primeiro ponto, o que a gente vai fazer? Ele fala aqui, veja, a relação para compor essa liga é que o ouro ocupa 3 e o outro metal ocupa 1. A relação é de 3 para 1. Ou seja, isso em termos de massa, é de 3 para 1. Ou seja, se eu chamar MO de ouro, a massa do ouro, ela vai ser exatamente igual a 3 vezes a massa da outra liga metálica, né? Vou chamar de MT. Massa do ouro e 3 vezes a massa do outro metal, do MT. Isso aqui em termos de massa. Lembrando também da fórmula, né, que densidade, aquela fórmula bem conhecida de vocês, densidade é igual a massa sobre volume. Eu tenho que volume é igual a massa sobre a densidade. E essa informação vai ser útil e muito importante. Primeira coisa que nós vamos calcular, ele diz que a taça, né, aqui um exemplo, esse exercício foi modificado, se você tem uma taça comparada com um cilindro que tem raio, né, 6 centímetros de raio e 30 centímetros de altura, eu posso estabelecer uma relação entre a taça com um cilindro com essas características. Então,
Vamos lembrar do volume do cilindro? Vou colocar aqui com a letra aqui, essa cor aqui. Tá. Volume do cilindro é igual a área da base, que é π, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. O volume do cilindro, o volume da taça, o π é 3, vezes o raio da base, 6, ao quadrado, vezes a altura, 30. Aí segue. Dá 3 vezes 36 vezes 30, você vai encontrar 3.240. O volume do cilindro, no caso, é 3.240. Certo? Agora a gente vai calcular o volume da taça em consideração ao volume ocupado pela parte que corresponde ao ouro e pela parte que corresponde ao outro metal. Então, assim, como é que é? O volume dessa taça, né, o volume da taça vai ser igual. O volume da parte correspondente em ouro, que é a massa do ouro dividido pela densidade do ouro, mais o volume da outra liga metálica, que é a massa da outra liga metálica dividido pela densidade dessa liga metálica. Isso aqui vai ser igual a 3.240. De posse dessa informação, você vai fazer o seguinte, vai substituir. Quem é a massa em ouro? É 3 vezes a massa do outro metal, 3mt. A densidade do ouro, 19, está aqui no exercício 19,3. Mais a massa do metal, mt, dividido pela densidade dele, 6,1, igual a 3.240. Agora, tirar MMC não é vantagem. Você vai fazer o seguinte, você vai dividir o 3 por 19,3. Você vai encontrar 0,15, que é aproximadamente a massa do outro metal, mais 1 dividido por 6,1. Você vai encontrar 0,16, 0,16 mt, igual a 3.240, tá? Então, fazendo essa soma, nós vamos ter 0,31 massa do outro metal igual a 3.240. Aí a gente passa dividindo a massa ocupada pelo outro metal, pela liga metálica, vai ser pelo metal, né, que acompanha a liga, ouro e outro metal, 3.240 dividido por 0,31. O mt, a massa, em massa do outro metal, você vai encontrar 10.451,6 gramas, tá? Aproximadamente. Bem, como a massa do ouro é 3 vezes a massa do outro metal, então a massa do ouro vai ser 3 vezes esse valor aqui. 3 vezes 10.451,6 gramas. Você vai encontrar um valor aproximadamente de 31.354 gramas. Ao somar tudo isso aí, a massa total, e eu vou colocar com outra cor, que é a massa total, vai ser a massa do ouro com a massa da outra liga metálica. É a soma desses dois resultados aqui. 41.806 gramas em termos de quilo, 41,8 quilogramas. Aí qual é a resposta? Ela está entre 41 e 55. É um valor aproximado, tá bom, gente? De qualquer maneira, é para você entender a relação entre volume e massa em uma liga metálica, tá bom? Guarda na memória como fazer esse exercício, é um exercício interessante, não é tão fácil, mas porque ele pode te induzir a cometer algum erro, mas de qualquer maneira é um exercício bacana, legal e que venha o Hexa, tá bom? Um grande abraço, dá um like aí, curte esse negócio, esse trem é bom. Boa sorte para vocês aí nas provas que vocês vão fazer. Até mais.